Olá! A Comissão de Legislação Participativa daqui da Câmara realizou um seminário que debateu a violência praticada contra crianças e adolescentes com foco no orçamento. Nos últimos 6 anos, em média 5,6% do orçamento geral da União foram direcionados a essa faixa etária, embora crianças e adolescentes representem cerca de 25% da população. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 81% dos crimes de maus tratos contabilizados em 2021 ocorreram nas casas das vítimas. Eu converso com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos que propuseram o seminário. Olá, deputado, bem-vindo. Obrigado, Mariana, pelo convite. Um abraço a todo mundo que está acompanhando aqui o papo. Deputado, quais foram assim, os resultados desse seminário? Mariana, foi apresentada uma pesquisa importante para saber o que o brasileiro está pensando e saber também a realidade de violência nas casas, nas famílias, na sociedade. Tem um ponto interessante dessa pesquisa e ao mesmo tempo preocupante, mas que demonstra um quadro que pode ser evolutivo de uma ampliação de consciência, que é um questionamento realizado se aquele adulto sofreu castigo físico durante a sua infância. E uma parte significativa diz que sim, que sofreu. Aí vem uma segunda pergunta, perguntando se esse castigo físico já foi praticado por ele contra os seus filhos. Diminui-se o percentual, mas uma parte ainda significativa diz que sim. Mas aí vem uma terceira pergunta, que é: você acha que esse tipo de castigo deve ser uma prática na família? E aí diminui ainda mais o número daqueles que consideram que essa deva ser uma prática considerada aceitável. Isso pode dar um indicativo de que está tendo uma modificação do pensamento do brasileiro em relação a essa prática. E pegou todas as classes sociais? Sim. E há, de uma maneira homogênea, entre as diversas classes sociais, essa percepção. E estados do Brasil também? Não sei te precisar exatamente quais foram os estados, mas é uma pesquisa significativa da realidade nacional, realidade brasileira, mas não posso te precisar aqui exatamente se foi realizada em todos os estados, mas teve o objetivo de ser realizada no conjunto das regiões. O segundo elemento dessa pesquisa, que também é interessante e que me surpreendeu, foi que espaço de acolhimento ou de proteção aos direitos das crianças as famílias têm mais confiança. Você chutaria uma possibilidade entre o conjunto das instituições, sejam elas públicas ou privadas? Eu fico imaginando creches, escolas. Foi exatamente. Né? Foram as escolas. Aham. Com o processo de ataque que as escolas vêm sofrendo, de tentativa de descredibilização das escolas, a gente pode ter um sentimento inicial que as famílias não consideram aquele como o espaço mais seguro de proteção às crianças. Mas não. Essa ainda é uma percepção muito ativa na vida, na cabeça das famílias brasileiras. E é um espaço, então, que tem que ser fortalecido como espaço de proteção. Porque, inclusive, ele pode ser exatamente aquele que evita, que limita casos ou situações de violência nas mais variadas esferas. Agora, tem muito problema, tem muita dificuldade a ser enfrentada, tem objetivos que precisam ser alcançados para que essa escola seja, de fato, um espaço de acolhimento e de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E aí entra na parte orçamentária, imagino que seja aí uma das perguntas que estão previstas. Estou à disposição também para estar falando sobre esse assunto. Eu queria saber como é que o Congresso Nacional e como é que o que falta para o governo federal e o Congresso Nacional tentarem colocar esses meninos e meninas no orçamento, né? Tem 2 limitadores gravíssimos. Eu vou começar falando de dentro da Câmara e depois eu falo da política econômica como um todo,
porque vai atingir diretamente direitos de criança e adolescente. Aí eu pergunto, é razoável que você tenha hoje de indicação de emenda parlamentar, mesmo nas que sejam individuais, um número de emendas que é superior ao orçamento de secretarias importantes em muitos ministérios? Não é razoável. Agora, por exemplo, o relator da LDO está falando na criação de mais um tipo de emenda, que é a emenda do partido a ser indicada e gerenciada pelo líder de bancada. Se eu estivesse falando de uma fração pequena do orçamento, talvez a minha fala pudesse, inclusive, ser desconsiderada, mas não. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande de recursos, de bilhões de reais, que, repito, faz com que a indicação de emendas de deputados sejam superiores ao que pode existir para consolidar projetos importantíssimos. Vou dar um exemplo. Ministério dos Direitos Humanos. Fortalecimento e equipamento dos conselhos tutelares, do Conselho da Criança e dos Adolescentes e também do projeto de proteção à criança vítima de ameaça ou violência. Que esse é há um tempo atrás não existia essa cadeia de proteção depois que a criança sai, por exemplo, de exploração sexual ou abuso, né? Exatamente. Parte significativa desses programas são dependentes de emendas parlamentares. Não tem recurso direto do orçamento para que eles possam ser colocados em prática. Isso é um absurdo. Isso tem que ser modificado. Essa hipervalorização da definição de emendas para as bases eleitorais por parte dos deputados, sem uma definição que seja articulada com as prioridades das comunidades locais, é um grande absurdo. Um outro problema do ponto de vista orçamentário. Para que você tenha investimento substantivo em políticas educacionais e no conjunto da garantia dos direitos, você não pode ter limitação de investimento. Então, quando a gente trata de arcabouço fiscal, onde você vai ter limitação de investimento público que precisa ser realizado, é uma preocupação muito grande, porque já existe uma pressão grande agora pela tentativa de desconstitucionalização do mínimo para a educação pública brasileira. Esse dado que você deu, do investimento do orçamento que não é compatível com o número de crianças e adolescentes que a gente tem na sociedade, tende a se intensificar a partir de uma política de restrição de investimento de recursos na educação pública e nesses outros programas que eu também aqui tive a oportunidade de indicar. Então, é muito grave que medidas que têm que ser adotadas, um conjunto delas, a começar pela pressão também para cima do relator, não só da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas do relator de orçamento, para que, na votação que vai ser realizada até o final do ano, tenha a estruturação efetiva de políticas para criança e adolescente. Mas isso passa também por uma análise crítica do que é a representação dessa linha liberal, do ponto de vista econômico, que quer restringir o orçamento em nome de atendimento às iniciativas ou interesses específicos do mercado. Tudo isso tem que estar sendo debatido quando a gente vai tratar de uma política que seja efetivamente garantidora de direitos e estruturalmente incluída no orçamento. Os números que a gente tem aqui, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro, desse fórum que eu falei antes, diz que nos crimes não letais contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, foram registrados no Brasil em 2021 mais de 45 mil casos de estupro, 7.908 casos de abandono de incapaz e mais de 19 mil de maus tratos e mais de 18 mil de lesões corporais em violência doméstica. E o pior é que a gente sabe que esses números são subnotificados, né? Não existe uma notificação a contento. São subnotificados e normalmente o que se apresenta como solução demagógica para a solução de um problema grave como esse, né, são medidas de ampliação do Estado penal, policial, punitivo, como se, por conta própria, elas fossem solucionar uma questão como essa que é de natureza estrutural. Então, por um lado, você tem uma política que diz, amplia-se a pena, e por outro lado, descredibiliza a escola. Só que a escola é exatamente um ponto de proteção e de segurança e de limitação de violência, se bem trabalhada e estruturada para tal. Então,
além da subnotificação, como você falou, tem uma política que é enviesada para não trabalhar o estrutural, para não ter um pensamento de natureza global sobre aquilo que tem que ser realizado por criança e adolescente. Ah, mas então, do ponto de vista prático, objetivo, qual é a defesa? A defesa é que haja recurso orçamentário e planejamento naqueles ministérios que vão coordenar essa política com estados e municípios, garantindo recursos, garantindo estruturação do conjunto daquelas organizações, do conjunto daqueles entes que vão ter uma ação efetiva na garantia desses direitos. Não dá para a gente falar em garantia de direitos de crianças e adolescentes e enfrentamento à violência, a gente não falar em universalização da creche, da presença da escola no Brasil. Não dá para a gente falar disso se a gente não tiver o retorno àquela que foi a política de Leonel Brizola dos CIEPs, onde você não está falando em educação em tempo integral, você está falando em educação integral, onde você vai ter atividade cultural, onde você vai ter atividade esportiva, onde você vai ter um conjunto de conexões comunitárias que vão garantir uma vida mais feliz para aquela criança. Eu fico pensando no estado do Rio de Janeiro, se tivessem levado a sério aquele que foi o projeto dos CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro, se eles estivessem funcionando plenamente até os dias de hoje, como é que a gente não teria uma condição completamente diferente no que diz respeito às graves violações de direitos humanos e violência que acontecem no estado do Rio de Janeiro? Mas o que fizeram? Como era um projeto estruturante, logo depois fizeram questão de fazer com que um projeto como aquele fosse descredibilizado, desestruturado. Então nós temos que pensar orçamento e temos que pensar em políticas públicas que consigam olhar para além de uma penalização que não vai resolver os problemas se você não tiver uma dinâmica de fato que seja de fortalecimento e de priorização dos direitos de crianças e adolescentes. Eu vou citar Brizola pela terceira vez para repetir uma frase que ele dizia, né? E vou aqui interpretar essa frase. Ele dizia: privilégio só para as crianças. O que na verdade não são privilégios, né? São garantias dos direitos para as crianças, mas é uma forma de demonstrar que essa priorização tem que ser voltada especificamente, tem que ser para as crianças, tem que ter priorização para as crianças e adolescentes, o que ainda não é, infelizmente, uma realidade estruturada no nosso país. Deputado, muito obrigada. Chegamos ao fim já, infelizmente. Poxa, passou rápido. Passou rápido. Mas em breve espero voltar para que a gente possa estar aprofundando mais esse e outros assuntos. Obrigado, Mariana. Seja bem-vindo.